tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a aula 28 de matemática e eu sou a professora Emanuele. Vamos então ver quais materiais que a gente vai usar na aula de hoje. A gente vai usar folhas ou caderno que vocês fazem as anotações das nossas aulas, lápis e borracha e lápis de cor. Ou material para colorir, pode ser giz de cera ou canetinha, o que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá? Um tempinho para vocês ajeitarem esse material e eu já volto. Prontos? Muito bem. Então, vamos relembrar a aula passada, né? Vocês conheceram o livro do Léo e a Baleia, né? Vocês conheceram essa história, vocês conversaram sobre crescente, decrescente, que desde pequenininho vai crescendo até ficar grande em ordem crescente. Depois vocês fizeram isso com a bonequinha, depois com os números. Estão craques nisso, né? Muito bem. Hoje a gente vai lembrar o que a Beatriz falou, aquela bióloga, né, a irmã da professora Thaís. O que ela falou pra gente? Vamos ver novamente os vídeos que ela respondeu às perguntas? Será que as baleias são mesmo os maiores animais? Então, uma coisa que eu quero falar antes disso é que mesmo elas vivendo na água, elas são mamíferos, o que é bem diferente de ser peixe. Mas isso é um assunto para outro momento. As baleias existem várias espécies, algumas menores, outras maiores e bem grandes. Mas mesmo assim, elas são sim um dos maiores animais que a gente conhece hoje. Com filhote de baleia, como eu já falei para vocês, existem várias espécies de baleia. Mas o filhotinho delas pode chegar até 4 metros de comprimento e pesar 1,5 toneladas. Isso é muita coisa. Um adulto já não conseguiria carregar. Pensa numa criança. Na nossa história, ele consegue e põe ela na banheira, o que também não ia dar muito certo, porque ela é bem maior do que a banheira. Mas na história, não tem problema. Então, como eu já falei para vocês, o filhotinho de baleia nasce com cerca de 4 metros e pesando 1,5 toneladas. Aí ele vai crescendo, como nós também vamos crescendo. E quando ele chega na idade adulta, ele pode ter cerca de 15 metros e 40 toneladas. Já pensou no tamanho dele? Então, relembraram todas as informações que ela falou para vocês? Muito bem. Então, nós sabemos que, então, ela explicou que a baleia pode ser um dos maiores animais do nosso planeta, né? Existem muitos animais que são bem grandes, mas a baleia é um deles. E como a gente está falando do livro do Léo e da Baleia, vamos conversar mais um pouquinho. Ela também contou que o filhote de baleia, ele pode pesar até 1 tonelada. O que é 1 tonelada? O que é pesar? Muito bem. Quando nós falamos em pesar alguma coisa, a gente está falando sobre a massa de alguma coisa. Como assim? Estamos medindo a massa. Quanto pesa alguma coisa? Qual é o peso? Quanto uma coisa é mais pesada, uma coisa é mais leve? Então, quando a gente está falando em pesar, nós queremos descobrir a massa de alguma coisa. Pode ser um objeto, uma pessoa, um animal. É quando a gente está falando da medida de massa, certo? Quais instrumentos que a gente pode usar para medir a massa? Será que a gente mede a massa, o peso da pessoa, se é mais leve, se é mais pesado, com uma régua? Não. Será que é com um relógio? Também não. Nós medimos a massa com alguns instrumentos específicos. Olha lá. Então, a gente tem alguns exemplos aí na tela de vocês de
balança. Prestem atenção. Olha lá. Temos aquela de gancho, essa balança de equilíbrio. Temos aquela balança que a gente vê em algumas vendas, panificadoras, né? Mercadinhos. Tem a balança que a gente pode usar na cozinha, que é aquela menorzinha que de repente a mãe ou a tia ou a avó tem na cozinha para pesar os ingredientes de alguma receita. Tem aquela balança que muitas pessoas têm lá no banheiro ou até no consultório do médico, né? Que é a balança que nós subimos, né, com os 2 pés para medir a massa do nosso corpo. Tem também a balança do mercado, que pesa frutas, carnes, queijos, né? Produtos que são vendidos por quilo. Tem também aí outro exemplo de equilíbrio, que são só os pratos, né? Então, se colocam as coisas dos 2 lados para verificar qual é o mais leve, qual é o mais pesado. E ali, por último, mais uma de forma digital, que a gente vê muito nos mercados. Certo? Quem já viu alguma dessas balanças por aí? Quem não viu, vamos conhecer o que é, né? Olha lá, nós já sabemos que uma criança não pode carregar um filhote de baleia, afinal de contas ele é muito pesado, tem 2 toneladas. Mas no livro, tudo é possível, o faz de conta deixa tudo acontecer, não é? Mas voltando aqui, seria impossível porque é muito pesado, o peso é muito grande. Mas que filhote será que uma criança poderia carregar então? Se de baleia não dá. De baleia realmente não dá. Mas vamos ver umas curiosidades? Olha lá. Temos uma figura aí e diz assim: os filhotes de leão nascem com aproximadamente 2 quilogramas de peso. 2 quilogramas. Olha só. Eles abrem os olhinhos somente 10 dias após o nascimento. Então, temos 2 curiosidades aí. Uma, que eles nascem com aproximadamente 2 quilogramas. Vocês já viram na televisão, no desenho ou em algum filme um filhotinho de leão? Ele é mais ou menos desse tamanho, né? Ele não é grande igual a baleia. Então, será que é possível a gente carregar um filhotinho de 2 quilos? 2 quilos é mais ou menos 2 pacotes de arroz, daqueles que vende do mercado. Será que nós conseguimos carregar isso? Eu acho que sim. O que vocês acham? Às vezes, para alguns fica um pouco pesado, mas é mais fácil do que uma baleia, não é verdade? Outra curiosidade. Você sabia que há pessoas que têm porquinho como animal de estimação? Vocês sabiam? Sim, eles têm porquinhos, só que não é toda espécie de porquinho que dá pra gente ter como animal de estimação, né? Existem porquinhos que a gente compra pequenininho, que a gente consegue pequenininho e cresce, fica do tamanho de um sofá. Será que dá pra ter esse na nossa casa? Não, né? Esse porquinho tem que viver lá no sítio, na fazenda, num espaço adequado. Mas muitas pessoas compram ou adquirem, né, o mini porquinho, que é um porquinho que cresce só até o tamanho de um cachorro médio, não cresce muito, e é uma alternativa para aqueles que têm alergia aos pelos de gatos e de cachorros. Então tem muita gente que está tendo aí o porquinho de animal de estimação, né? E outra curiosidade, os filhotes nascem com menos de 2 quilogramas. São animais carinhosos e espertos. Então, mais 2 curiosidades. São carinhosos e espertos, então são bem fofinhos. E eles nascem com menos de 2 quilos, eles nascem bem menorzinhos. Será que a gente consegue carregar? Eu acho que sim. O que vocês acham? Bom, então a gente já entendeu que alguns filhotes a gente consegue carregar e outros não. Mas por quê? Muitos outros filhotes não são tão pesados como o filhote da baleia. Por isso que a gente consegue carregá-los. Veja, um filhote de coelho é pequenininho, é leve, nós conseguimos carregar. Um filhote de gato, um gatinho, também nasce bem pequenininho, é bem leve, também conseguimos carregar. Filhotes de cachorrinhos
também nascem pequenos, com peso menor. Também conseguimos carregar. Bom, muitas espécies conseguimos carregar, outras não. Ninguém aí vai tentar carregar filhotinho de leão, hein? Eu tenho certeza que a mãe é bem braba. Não tentem fazer isso. Combinado? Olha só, falando em cachorro, para realizar a atividade que a gente vai fazer agora em seguida, observe atentamente essas imagens. Olha bem aí na tela de vocês. Temos 4 fotos de 4 cães diferentes. Vocês estão vendo? Temos a Tuca, a Frida, o Zeus e o Totó. Tá vendo? Olhem bem. Eles têm características bem diferentes e tamanhos diferentes. Olha lá. Vamos fazer a nossa primeira atividade. Primeira coisa a fazer, pegar a folha ou o caderno e colocar a data. Então, olha lá. Escreve data lá em cima e coloca os 2 pontinhos. Tá. E agora, prof? Agora vocês vão pedir ajuda para algum adulto aí na casa de vocês ou olhar no calendário, quem já sabe, para descobrir que dia que é hoje para colocar aqui do ladinho. E coloca, registra lá que dia e que mês é hoje, tá? Que dia que é hoje. Muito bem. Em seguida, coloca embaixo o número 1, que é a atividade 1 que a gente vai fazer agora. Então, coloca o número 1 e vamos lá. Quais destes cachorros você conseguiria carregar? Desenhe. Percebam que a pergunta falou assim, quais? É mais que um. Então, não tem só um cachorrinho que vocês conseguiriam carregar. Olha bem. Tem mais que um. Então, desenha no caderno de vocês ou na folha. E se vocês conseguirem escrever o nomezinho do lado, pode escrever. Se não conseguir, não tem problema. Tá bom? Um tempinho para vocês.
E aí? Descobriram quais os cachorros que vocês conseguiriam carregar? Olha só. Eu penso que seriam o Totó e a Frida, né? Que são os cachorros de tamanho menor que tinham ali nas fotos, não é mesmo? Foram esses que vocês desenharam? E se vocês desenharam os Zeus, eu acho que tem alguém me enganando. Porque como é que carrega um cachorro daquele tamanho? Nem eu consigo. Ai. Vamos lá. Por que você pensou que poderia carregar o Totó e não poderia carregar os Zeus? Professora, é só olhar o tamanho do cachorro, né? Mas será que é só porque ele é grande? Será que a gente não consegue carregar uma coisa grande? Sabe aquelas bolas que são bem grandes de plástico? A gente consegue carregar, não consegue? Consegue. Ela é grande. Então não é só o tamanho que importa. É o peso também. Olha só. O Totó, ele é um cachorrinho pequeno, então ele é mais leve. E o Zeus é mais pesado. Então, quando a gente não consegue carregar alguma coisa, às vezes não é o tamanho, é o peso, é a massa daquilo que a gente está tentando carregar. Certo? Olha só. Vamos fazer o número 2. Mais uma atividade. Coloca o número 2 lá na folhinha ou no caderno. Desse jeito. Embaixo de onde vocês fizeram o desenho do número 1, faz o número 2, tá? Então, veja lá o que é para fazer no número 2. Agora é para desenhar esses animais em ordem crescente, de acordo com os seus pesos, com a sua massa, com a medida de massa de cada um. O que é a ordem crescente, professora? Não sei do que você está falando. A aula passada a professora Thaís ensinou. Ai. Ela ensinou que a ordem crescente é do tamanho menor para o maior. Então, vai crescendo até chegar no maior. Então, o primeiro é o menorzinho, depois um pouquinho maior, depois um pouco maior e depois o outro bem grande. Certo? Então, observem as fotos que estão misturadas aí e desenha do menor para o maior, em ordem crescente, tá? Pode escrever o nome deles também, se quiserem, tá? Já volto.
E aí, conseguiram fazer certinho? Vamos conferir? Olha lá. Então, ali embaixo das fotos tinha até o peso, quantos quilos cada cachorrinho pesa, né? O Totó com 7, a Tuca 35, a Frida com 2 e o Zeus com 50. A professora Thaís também ensinou como é que a gente coloca em ordem crescente os números. Lembram? Vamos conferir se vocês acertaram. Olha lá. Ficou assim o de vocês? Olha aí na tela. Então, o cachorrinho mais leve, com o peso menor, com a medida de massa menor, é a Frida, com 2 quilos. Em seguida, o Totó, que tem um pouquinho mais, ele tem 7 quilos. Depois a Tuca, com 35. E depois o Zeus, com 50 quilos. E aí? Foi nessa ordem que vocês desenharam? Gente, se não deu tempo de pintar os desenhos, não tem problema, pode pintar lá no final da aula, tá bom? O que importa é ter colocado na ordem correta, do menor para o maior, que é a ordem crescente, certo? Muito bem, agora vamos refletir aqui um pouquinho. É necessário a gente saber o peso exato dos animais ou dos objetos para saber o que pesa mais? Será que a gente precisa saber exatamente quanto que pesa alguma coisa para saber o que é mais pesado e o que é mais leve? Nem sempre, né? Nós podemos observar e estimar. Quando a gente estima, é quando a gente acha ou pensa baseado em informações que a gente tem sobre alguma coisa, né? Então, a gente pode estimar se é mais leve ou se é mais pesado, observando o objeto, ou o animal, ou a pessoa. Então, nós podemos olhar o tamanho. A gente consegue descobrir se uma coisa é mais leve ou mais pesada pelo tamanho? Veja, aí, nós temos 2 cachorrinhos de volta. Então, ali eles estão numa balança de equilíbrio, né? Como se fosse uma gangorra, né? E ali, tá vendo que o maior e o mais pesado tá para baixo e o menor e mais leve está lá em cima. Por quê? Se está numa coisa de equilíbrio, numa tábua de equilíbrio, o que é mais pesado é claro que vai ficar mais para baixo e o que é mais leve vai subir, certo? Então, nesse caso, a gente olhando os 2 cachorrinhos, a gente ia descobrir qual que era o mais pesado? Sim, porque o maior, consequentemente, é mais pesado nesse caso, certo? Então, se você vê um cachorrinho pequeno na rua e um grandão, você sabe que o grandão tem o peso maior, tem a medida de massa maior, certo? Agora, e aqui? Olha lá, tem 2 garrafas. Uma pequena e cheia e outra grande e vazia. Na nossa balança ali, tá mostrando que a pequena e cheia é mais pesada do que a grande e vazia. Por quê? Olha lá, a garrafa menor está cheia e a garrafa maior está vazia. A garrafa menor estando cheia, ela está mais pesada. Então, ela tem uma medida de massa maior do que a que está vazia. Ela não tem nada dentro dela, então ela pesa menos. Então, nesse caso, a gente não poderia observar pelo tamanho, porque a maior acabou sendo mais leve. Muito bem. O que a gente pode observar para estimar também, além do tamanho? O material. Como assim material? Do que é feita aquele objeto, do que é feito o objeto, o que compõe aquele objeto, ou animal, ou pessoa, né? Então, veja nesse caso.
Temos 2 potinhos ali, um com palitos de fósforo e outro com parafusos. Está em equilíbrio ali. O que vocês acham? Qual que é mais pesado? O palito de fósforo, eu tenho aqui para mostrar. Ó, palitos de fósforo ou parafusos? Qual que vocês acham que é mais pesado? Os 2 potes são do mesmo tamanho, mas o que tem dentro é diferente. Então, veja, são materiais diferentes. O palito de fósforo é feito de madeira e o parafuso de metal. Olha lá, na balança de equilíbrio, o parafuso ficou mais pesado. O pote de parafusos é mais pesado do que o pote de palitos de fósforo. Por quê? O palito de fósforo é mais leve e o parafuso mais pesado, certo? Então, olha só, os 2 potes têm o mesmo tamanho, já vimos isso, mas o que tem dentro é diferente. Se fosse a mesma coisa, aí a gente ia ter outro tipo de comparativo, mas são materiais diferentes. Será que a gente consegue verificar isso de verdade? Vamos fazer a atividade número 3? Ó. Atividade 3. Então, põe o número 3 lá na folha e olha lá. O número 3 diz assim: observe os objetos e desenhe em seu caderno aquele que você pensa que é o mais pesado. Então, temos uma garrafinha com água cheia. Temos aqui uma garrafinha com água. E um rolo de papel higiênico. Temos aqui também? Temos aqui também. Ó, um rolo de papel higiênico. O que será que é mais pesado? Será que é a garrafinha ou o papel higiênico? Desenha aí no teu caderno e a gente já volta para conferir. Oiê! Olha o que eu trouxe aqui, para a gente conferir o que é mais leve e o que é mais pesado. É uma balança de equilíbrio. Vamos conferir? O que vocês desenharam? Desenharam a garrafinha ou o papel higiênico? Olha lá. Então, vamos conferir aqui. Qual que é o mais leve e o mais pesado? Como que funciona essa balança? Essa balança é de equilíbrio. Então, quando a gente coloca as coisas nos pratinhos, o que é mais pesado desce e o que é mais leve fica para cima. Então, a gente vai colocar aqui, primeiro, o papel. Deixa eu colocar aqui o rolo do papel. Vou segurar aqui para ele não cair ainda. E a garrafinha.
Temos que equilibrar para dar certo. Vejam, se a garrafa ficou para baixo, significa o quê? Que a garrafa cheia de água é mais pesada do que o rolo de papel higiênico. Vocês desenharam a garrafa? Quem desenhou a garrafa acertou. Quem desenhou o papel higiênico, apaga e desenha a garrafa do ladinho, que esse é o correto, tá bom? Muito bem. Seguindo aqui, vamos fazer o número 4. Olha lá. Põe o 4 lá na folha de vocês, ou no caderninho, né? E vamos ver. Observe o que tem dentro dos potes e desenhe aquele que você acredita que seja o que pesa menos, o mais leve. Tá vendo que tem 2 potes aí, 2 potes iguais. Vou pegar aqui. 2 potes iguais. E o que tem dentro dele? Em um dos potes, temos 4 grampos de roupa. 1, 2, 3, 4. Fechei o pote. O outro pote tem 2 tampinhas. 1, 2. Olha lá. Observa bem. Olha aqui. Por aqui. Qual dos dois pesa menos? O mais leve é o pote que está com os grampos ou o pote que está com as tampinhas? Faz aí e a gente já volta para conferir. E aí, vocês fizeram o desenho do que vocês acham que é mais leve? Vamos conferir? Então, olha só, vamos colocar aqui na nossa balança. Primeiro, vou colocar aqui desse lado o potinho com os grampos. E aqui o pote com as tampinhas. E... o que deu? Qual é o mais leve? O que ficou para cima. Aquele que é mais pesado fica para baixo. Então, o que é mais leve? O pote com os grampos ou o pote com as tampinhas? O pote com as tampinhas. Foi o que vocês desenharam? Acertaram? Muito bem. Aproveitando que a gente está aqui, vamos conferir do parafuso e dos palitos que a gente não conferiu? Olha. Vamos conferir aqui. Vou colocar
o pote dos palitos. Esse eu já tinha falado para vocês que o do parafuso é mais pesado, né? Vamos só conferir se isso é verdade. Ó, lembra que eu falei que o palito de fósforo, por ser de madeira, era mais leve do que o parafuso, que é de metal, né? Falei isso para vocês. Olha aqui na balança, tá? Comprovado. Muito bem. Atividade, então. Agora, atividade 5. Olha lá. Não tenho mais espaço nessa folha, vou virar a folha. Se vocês tiverem espaço, continua. Então, número 5, tá? O que o 5 vai pedir pra gente fazer? Olha lá, observe na tela de vocês. Há 4 bolinhas em um dos lados dessa balança. Tá vendo? Essa balança lá da tela também é de equilíbrio. Tem 4 bolinhas. Quantas bolinhas eu devo colocar do outro lado, no outro prato, para que os dois lados tenham o mesmo peso? Para que fique igual? Quem sabe? Pensa aí, marca no caderno, pode ser desenho, risquinho, o que vocês preferirem. Eu já volto para conferir. E aí, descobriram? Bom, olha só. Para ficar com o mesmo peso, a mesma medida de massa, ficar equilibrado, teria que ter a mesma quantidade. A mesma quantidade do mesmo material, do mesmo tamanho. Então, se tem 4 bolinhas de um lado, do outro lado teria que ter 4 bolinhas também, para pesar a mesma coisa, para ficar equilibrado. Vocês acertaram? Muito bem. Quem não acertou, não tem problema. Nós estamos aprendendo, tá bom? Agora, antes da gente começar o nosso quiz, que é um momento muito legal, vamos fazer umas experiências aqui com essa balança? Olha só, vamos ver se vocês estão sabendo. O que eu tenho aqui? Ó, eu tenho uma pelúcia, uma bonequinha de pelúcia. Quem? Vocês já pegaram alguma coisa de pelúcia, né? Sabe que não é muito pesado. E tem uma latinha desse tamaninho. O que será que pesa mais? Será que é a pelúcia ou a latinha? O que vocês acham? Vamos colocar aqui na balança? Ó, deem seus palpites aí, não tô escutando. Quem acha que a pelúcia pesa mais? E quem acha que é a latinha? Olha só. O que é mais pesado? A pelúcia ou a latinha? Nesse caso, nós temos um segredo aqui.
O que tem dentro dessa latinha que é tão pesado? Talvez se ela estivesse vazia, ela não fosse mais pesada que a pelúcia. Ela fosse talvez o mesmo peso ou até mais leve, mas ela está cheia de uma coisa que é bem pesada. Será que vocês descobrem? Ó, o que será que tem aqui dentro? Moedas. E moedas são feitas de metais, né? Então, são pesadas. Quem já encheu aí o bolso de moedas, fica pesado, não fica? Então, olha, temos também aqui um pote cheio de pregos. Cheio. Ó. Cheio de pregos. E temos um brinquedo. Um brinquedinho. Vamos ver, o que vocês acham que pesa mais? O pote cheio de pregos ou o brinquedo? Quem aí dá o seu palpite? Vamos conferir? Olha só. Vou colocar o brinquedo aqui. E o potinho aqui. Tum, 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 tum. É claro que é o pote cheio de pregos, né, professora? Você falou que os metais são pesados. E o prego também é feito de metal, não é verdade? Então, nós percebemos que o que importa nem sempre é o tamanho, né? Se a gente for ver, de repente colocar a pelúcia aqui no lugar do brinquedinho, a pelúcia é bem maior que o potinho de pregos. Mas ela continua sendo mais leve do que os pregos, porque o material dela é mais leve. Então, às vezes, nós não conseguimos dizer se uma coisa é mais pesada que a outra se nós não sabemos do que é feito, ou, por exemplo, o que tem dentro. Nós precisamos analisar tudo isso, o tamanho, do que é feito, se tem alguma coisa dentro. Entenderam? Muito bem, então vamos seguir para o nosso quiz. O quiz, gente, são aquelas perguntas que vocês não anotam no caderno, tá bom? Só responde apontando o dedinho aí na tela. Olha lá. Número 1, na tela de vocês. Tenho 3 caixas de mesmo tamanho. Se eu enchê-las completamente com os objetos indicados nas imagens, qual será a caixa mais leve? Na caixa 1, temos meias. Se eu encher de meias, vai ficar ali cheia, vamos ver. Na caixa 2, tijolos. E na caixa 3, canudos. Aqueles canudinhos, né? De tomar algum líquido. O que é mais leve? Qual é a caixa que vai ficar mais leve? A 1 com meias, a 2 com tijolos ou a 3 com canudinhos? Aponta o dedinho aí. A 1, a 2 ou a 3? Deixa eu ouvir. A 3, porque os canudinhos são bem leves, é feito de um material bem leve, plástico ou papel até, né? Número 2. Ana comprou algumas frutas e separou-as em 3 sacolas diferentes. Qual sacola ficou mais pesada? A sacola A tem 3 maçãs. Na sacola B tem 3 abacaxis. E na sacola C tem 3 morangos. Qual ficou mais pesada? Letra A, B ou C? Quem falou a letra B acertou. Por quê? Porque os abacaxis são as maiores frutas ali que temos ali na imagem, né? Ela tem um tamanho maior e a composição do abacaxi é mais pesada do que a maçã e do que o morango. Certo? Quem aí gostou da nossa aula de hoje? A nossa aula hoje vai ficando por aqui, mas vocês podem fazer muitas experiências na casa de vocês do que é mais leve e o que é mais pesado. Vocês gostaram? Muito bem, então a gente se encontra na próxima aula. Um beijo, tchau!